Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar e nessa segunda-feira eu lhe convido a desafiar esse problema, a não aceitar essa dívida, o desemprego, o problema de documentos que você tem enfrentado e achar que é normal. Não, nessa segunda-feira nós estaremos convidando a todos a realizarem, a fazerem uma aliança com Deus. E através de uma aliança com Deus, nós podemos prová-lo, provar a Deus naquilo que está escrito. Ele mesmo disse, provai-me nisto, se não abrirei a janela dos céus. Ou seja, quando nós somos fiéis, nós temos autoridade para determinar que aquilo que está escrito venha a se cumprir. E é isso que nós estaremos fazendo nesta segunda-feira. Você é o nosso convidado. Então convide uma pessoa que você também sabe que está enfrentando um problema, talvez do seu trabalho, um familiar seu. E hoje, às 10 da manhã ao meio-dia, 3 da tarde, 7h30, estaremos juntos, lutando para que essa situação ela venha mudar. Lembrando que você pode incluir o seu nome, o nome dos seus familiares, na oração que estaremos realizando no final dessa programação. Você pode escanear o código que aparece aqui no seu televisor, que vai direcionar você diretamente ao nosso livro de oração. Vamos agora ao intervalo, já voltamos com vocês. Nasci de uma família humilde, uma família que sempre todos trabalharam juntos para a sobrevivência. Desde criança fui educada e ensinada a trabalhar e foi crescendo, o tempo foi passando e as coisas foram apertando sempre. E me casei, tive 3 filhos e todos, tiveram uma infância também, como eu tive a minha, uma infância de sobrevivência. Não foi uma infância boa de nenhum dos 3. Eu tive 3, um chegou a falecer porque adoeceu. Aí acabou o casamento também, as dificuldades começaram a dobrar, as brigas, as confusões. E com a ausência do filho que faleceu, acabei ficando também sem o casamento, sem o filho, sem o casamento. E aí fui trabalhar para ter como cuidar dos 2 filhos. E ensinei para eles também aquilo que eu já tinha aprendido na minha infância, que era a lei da sobrevivência. E já não tinha muita coisa e as pessoas viam, tinham até dó, levava até cesta básica, cheguei a ganhar a cesta básica da própria escola que meu filho mais velho estudava, cheguei a ganhar a cesta básica de lá por vários meses. Tinha dia que eu não tinha dinheiro para comprar o pão, que é coisa básica que a criança pede, misturava água no leite, porque comprava o leite para o mês todo e às vezes o leite não dava, porque fazia um biscoito, fazia alguma coisa. Aí punha mamadeira para ele, eu inteirava o leite com água. E os meninos também tinham uma cama para todos eles. E eu dormia lá junto com eles também. Eu tinha um colchão que a gente dormia junto lá. Eu já estava cansada daquilo, eu já queria uma vida diferente. E estava deitada assistindo televisão, tinha feito uma cirurgia, estava vendo os programas que estavam passando na televisão, me deparei com um programa da Igreja Universal. E nesse momento eu deparei com um testemunho que parecia um pouco com aquilo que eu já tinha vivido e estava vivendo ainda. Então eu fui na Igreja Universal, eu quis ver se aquilo que estava acontecendo com aquelas pessoas e com aquele testemunho que parecia que estava vivendo a minha vida ali dentro, eu quis ver se tinha aquela saída também para mim. E fui em busca dessa resposta. E quando eu cheguei na Igreja Universal, que eu vi aquela palavra que veio do altar, eu sabia que ela era para mim e eu precisava mudar, porque já bastava, eu já tinha tomado uma decisão. E a palavra que eu ouvi, eu coloquei ela em prática com obediência, com perseverança. E tudo que eu aprendi no altar, eu passei a fazer. Comecei a conquistar, eu comecei com a minha mudança interior, mas Deus foi me mudando também na minha vida financeira. Eu comecei a conquistar coisas que eu jamais imaginei, nunca nem pedi, coisas sobrenaturais, maravilhas têm acontecido na minha vida. Hoje eu sou uma empresária de sucesso, eu tenho 8 empresas em ramos diferentes, hotel fazenda, pousada, transportadora, fábrica de batata palha e batata chips, clínica médica e estética. Hoje tem coberturas alugadas, salas comerciais também alugadas, apartamento alugado, casa alugada, tem carro, tem moto, tem trator, retroescavadeira, tem sítio, tem fazenda. Hoje está tudo mudado, hoje a vida é outra. Tem carro importado,
os filhos também, cada um tem a sua casa, cada um tem seu carro. Eu também me casei depois de passar por tudo aquilo, né? Por todas as etapas difíceis da vida, Deus também me deu um casamento. A gente vive muito tempo juntos. A gente tem o prazer de chegar em casa às 4h30 da tarde, jantar e deitarmos para conversarmos. Não poderia ser melhor a gente viver essa mesma fé, estar na mesma igreja e conhecer a cada dia mais esse Deus maravilhoso que a gente serve. Sente que ninguém lhe compreende, que nada cala esse grito interior, que ninguém lhe cura essa dor. Vai-se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou os testemunhos, pessoas que, quando chegaram à igreja, chegaram com problemas que aos olhos humanos era impossível pagar a dívida, impossível resolver o problema, problemas de desemprego, falência, talvez indocumentados, e aos olhos humanos era impossível, mas quando colocaram em prática a palavra de Deus, viram que sim, era possível vencer a situação, a dificuldade, através da fé. E você é o nosso convidado. Estaremos hoje mesmo colocando à prova a palavra de Deus e determinando que as portas que estão fechadas, elas se abrirão e você terá forças e condições para usar a sua fé e vencer essa dificuldade, essa adversidade e fazer desse limão uma boa limonada, porque o seu testemunho será para glorificar a Deus. 020-7272-1010, você pode continuar ligando ou envie-nos uma mensagem, um e-mail pelo centro de ajuda uk@uckid.com. Nós vamos a mais um intervalo e já voltamos com vocês. Fidelidade ao caminho. Foi o caminho mais certeiro que eu trilhei na minha vida. Quando eu iniciei minha faculdade, eu sempre tive muita dificuldade financeira e meus pais sempre me auxiliaram para realizar a minha faculdade. Fiz tudo errado. Além da faculdade, eu me comprometi dentro de um casamento que acabou me endividando muito. E com isso, eu comecei a não conseguir pagar nem minha faculdade e nem a sustentar a minha casa. Esse casamento ele durou em cerca de 1 ano. E ele se transformou numa bola de neve que acabou destruindo toda a minha vida financeira por um bom tempo. Eu tive muitos anos do meu nome sujo, e por ter o meu nome sujo e ter tido essa insatisfação sentimental, eu acabei não ligando muito para o meu nome e eu não ligava também para minha relação com outras pessoas. Para concluir minha faculdade, no meu último semestre, conscientemente eu tinha 3 folhas de cheque, eu entreguei para a faculdade 3 folhas de cheque, sabendo que eles iam voltar e que eu não ia ter como pagar aquilo. E com isso foi se arrastando muitos anos onde eu não conseguia negociar, não conseguia comprar, eu contraía mais dívidas, eu não me preocupava em pagar essas dívidas, eu recebia diariamente ligações de cobrança que eu acabava negociando e não pagando, eu acabava enrolando as pessoas que me ligavam, cobrando, eu acabava arranjando desculpas, mas no fundo eu sabia que eu não ia pagar e eu não tinha o interesse de pagar. Eu era consciente que existia dívidas, eu era consciente que eu estava enganando pessoas, que eu estava lesando pessoas. Às vezes eu me satisfazia mais em enganar a pessoa do que realmente estar do lado dela. Como consequência, isso foi me dando um vazio, uma tristeza muito grande. E eu até tinha um bom emprego, até tinha os meus diplomas, até tinha isso, mas uma tristeza e um vazio muito grande. Sabia que eu estava errado e eu precisava de uma saída para isso. Eu
comecei a me relacionar com uma pessoa, comecei a namorar com uma pessoa, mas com essa marca, esse machucado que eu tive de um relacionamento passado, eu não conseguia me firmar. Então eu separava, voltava, a gente não conseguia construir uma relação. E numa dessas idas e vindas com essa pessoa, um dia ela me convidou para participar de uma reunião na Igreja Universal. Foi quando eu fui nessa reunião e naquela semana, aquela reunião me falou muito comigo. Eu lembro que o pastor, na ocasião, ele chegou e falou que a gente não tem que se apegar a coisas e pessoas. A hora que ele falou aquilo, parecia que ele estava falando para mim. Eu veio direto, eu comecei a olhar e, de fato, eu estava ruindo, porque eu estava me apegando ao meu diploma, eu estava me apegando a coisas que me transformou em algo que eu não era. Algo que me transformou em uma pessoa sem caráter, uma pessoa suja. E nisso o pastor, ele falou sobre as primícias. Ele falou em colocar em Deus em primeiro. E a partir do momento que eu vi que eu estava ruindo, porque eu estava apegado a coisas e pessoas, e Deus, ele não estava na minha vida, eu decidi mudar a chave. Eu decidi virar esse momento e colocar Deus em primeiro. Eu me conscientizei que não era certo ter o meu nome sujo, eu ser uma pessoa endividada, eu ser uma pessoa que está colocando Deus em primeiro, uma pessoa que está querendo seguir a Deus e ter essa vida toda errada, ter esse caráter totalmente questionável. As dívidas menores que já estavam ao alcance, a gente já fui pagando. As que estavam maiores, Deus foi criando situações para a gente conseguir negociar essas dívidas. E nesse negociar essas dívidas, a gente foi pagando. Deus deu uma visão também para a gente parar de ser funcionários e abrirmos a nossa empresa. Então hoje eu e a minha esposa trabalhamos juntos na nossa própria empresa, e com isso ele vem abençoando. Quando nós abrimos a nossa empresa, a gente decidiu ser fiel nos nossos impostos. A gente ouvia muito dizer que existe forma de desviar, ou até mesmo pessoas indicando como reduzir e ter um maior lucro. Mas a gente não via isso, a gente sempre creu que a partir do momento que Deus fosse o primeiro, nunca ia faltar para nós, e de fato nunca faltou. Quando a gente começa a falar de palavra, né, a gente começa a falar de promessa, não tem promessa maior do que o Espírito Santo. Não tem promessa que a gente vá buscar mais do que a promessa do Espírito Santo. A financeiro é bom, a vida sentimental mas o Espírito Santo é tudo. Se eu olhar para trás e ver aquela pessoa relapsa, egoísta e sem caráter que eu era, e a pessoa depois do batismo com o Espírito Santo, uma pessoa de palavra, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que tem um casamento, que é uma pessoa que é temorosa, eu só sou grato, de verdade. Eu tenho, na verdade, uma coisa que eu construí comigo, que eu não comento muito, né? Mas quando eu abri a empresa, eu tive consciência que eu já não era mais uma pessoa. Eu era duas pessoas, o Fernando, pessoa física, e o Fernando, pessoa jurídica. Então, tudo que fatura na minha empresa, cada centavo que passa pela minha empresa e não é do lucro, é do faturamento, eu devolvo para Deus também. Uma das minhas maiores alegrias é essa. É saber que aquilo que eu vou devolver, aquilo que já é de Deus, eu simplesmente devolvo para Ele, pode fazer com outras pessoas o que aconteceu comigo. Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida.
Participe da palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, meu Pai, que o Senhor venha alcançar esta pessoa que se encontra, meu Deus, num fundo de poço, talvez depressiva, angustiada, talvez não sabendo como lidar com o problema, com a pressão da situação. Mas eu te peço que o Senhor venha revestir essa pessoa com o teu poder, reveste essa pessoa com a tua unção, meu Pai, dá sabedoria, direção e uma ideia poderá mudar toda a situação que ela tem vivido. A ideia que ela terá vai te glorificar, porque será uma ideia inspirada por ti. Consagra esta água, ao beber da água, seja ela abençoada, fortalecida em nome de Jesus. Beba da água com fé, seja abençoado agora. Tenha fé e tenha certeza de que a partir de agora você tem coragem para tomar a atitude que você não estava tomando, mas a partir desse momento você verá o resultado através da fé. Lembrando que todos os domingos às 10 da manhã teremos reuniões especiais voltadas para você e para a sua família. Convide a um amigo seu, não venha sozinho. 232 Seven Sisters Road, aqui em Finsbury Park. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele. E o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O mundo tem muitas palavras para oferecer. Mas basta uma para mudar a vida de alguém. Uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança. Então, onde quer que você vá, seja qual for o meio que você usar, fale. Escreva. Publique. Dê. Apenas espalhe a palavra.